Pais amados, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo falando sobre o nosso posicionamento nessa missão de Deus, nesse grande trabalho de Deus da salvação dos pecadores. E a pergunta que nós estamos trazendo em cada vídeo, nessa série de vídeos, é: quem somos, quem nós somos em missões? Quem sou eu nesse trabalho de missões? Qual que é o meu papel? Qual que é a minha função? O que eu devo fazer? Eu devo compreender que nessa grande missão de Deus, eu estou situado nesse contexto dessa missão de Deus. Quem sou eu nessa missão? E é isso que nós estamos tratando em cada vídeo dessa série de vídeos. Eu espero que você possa ver todo esse vídeo e veja os demais vídeos também para poder crescer um pouco mais no conhecimento do serviço de missões. E hoje eu quero falar um pouco sobre o raio de ação do missionário. Quando nós falamos de missões, nessa missão de Deus, a gente inclui a missão da igreja, que é o trabalho local da igreja. Nós incluímos o trabalho, a igreja local, ela tem a sua missão local, o seu serviço de evangelismo local, onde nas pessoas que da mesma comunidade, da mesma cidade, as pessoas que falam a mesma língua, as pessoas que estão inseridas naquele mesmo ambiente cultural, elas devem ser alcançadas pela igreja. É por isso que a igreja ela está no meio desse povo, com esse objetivo de cumprir essa missão, de fazer presente a mensagem de salvação ali, naquele meio, naquele ambiente cultural. E a igreja ela tem uma outra missão também, é a missão de estender o seu braço para o outro ambiente de cultura. E é aí que nós falamos de missões transculturais. E essa participação ela deve ser praticamente simultânea. Não é algo que fazemos aqui para depois fazer lá. Ela deve ser feito aqui e ela deve ser feito lá. Ela é feito aqui mediante as minhas ações, mediante o evangelismo que eu faço, mediante o meu contato com o pecador na padaria, na escola, na universidade, o meu vizinho, o meu parente, aquela pessoa que vem na minha casa pedir um quilo de açúcar, aquela pessoa que, não sei, aonde você estiver, você cumpre essa missão. Esse é o trabalho da missão da igreja. Mas ao mesmo tempo, a igreja ela deve estender a sua mão para o outro ambiente cultural para levar o evangelho para mais adiante. Aí entra o que nós chamamos de missões transculturais. A missão de Deus, ela não é apenas local. A missão de Deus não é apenas a sua cidade. A missão de Deus não é apenas a sua família. Quando nós falamos da missão de Deus, ela inclui todos os povos. E essa missão, vamos pensar assim, nós temos um grande guarda-chuva e debaixo desse guarda-chuva existem várias outras missões. Esse conjunto, vamos dizer assim, é a missão de Deus. Ele inclui não apenas os brasileiros, na missão de Deus inclui os paraguaios. Na missão de Deus não inclui apenas os latinos-americanos, na missão de Deus inclui os africanos. A missão de Deus, ela não está apenas focalizada ao necessitado, ao pobre necessitado pecador nordestino. A missão de Deus inclui também as pessoas de Porto Alegre, a capital do Brasil, onde nós temos a menos presença de evangelho. A missão de Deus ela não está focalizando apenas os ribeirinhos do Rio Amazonas, o pessoal que mora lá no meio da mata no norte do Brasil, mas a missão de Deus, ela inclui cada pecador da cidade de Florianópolis. Sim, é uma cidade tão bonita, mas Florianópolis é a segunda capital do Brasil com menos presença de evangélicos, os evangélicos fazendo presente. E a missão de Deus, ela inclui essas pessoas também. Agimos de uma forma tão emocional com essa missão de Deus, nós nos integramos a essa missão de Deus de uma forma tão emocional que nos emocionamos, apoiamos, ajudamos, batemos palmas para os missionários que estão indo para a África. Mas a missão de Deus, ela inclui também, ela quer alcançar aquele cidadão lá da França, países europeus, muitos lugares que ainda não tem uma igreja, onde está chegando aí a terceira geração de ateus, pessoas que não conhecem Jesus Cristo. A missão de Deus engloba essas pessoas também. Se eu não tenho um pensamento correto em relação à missão de Deus, estou agindo emocionalmente, se eu digo, não, o evangelho tem que ser levado para a África,
e eu esqueço os europeus, vou dar esse exemplo aqui, eu estou simplesmente defraudando, eu estou fazendo um posicionamento errado quanto à missão de Deus. O problema é que nós focalizamos de uma forma muito errada apenas muitas vezes só o nosso povo, porque nós temos um pensamento denominacional. A minha igreja precisa crescer, o meu trabalho aqui ele precisa crescer. É muito fácil eu focalizar apenas uma classe social. O evangelho, nós temos que ir para aquelas pessoas mais pobres da cidade. E amém, o evangelho ele tem que ser alcançado aos mais pobres da cidade. Mas o rico, falar rico o quê? O que é rico para você? Amado, às vezes o rico da sua cidade é apenas uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro do que você, e comparando essa pessoa a outras pessoas é um tremendo de um pobre, mas nós temos essa classificação de ele é rico, aquele não é rico, e nós falamos o seguinte, aquele que tem um pouco mais de bens financeiros do que eu, ele não precisa levar o evangelho. É por isso que nós focalizamos muito mais regiões mais pobres do Brasil, e as regiões mais ricas do Brasil não existe foco nenhum de se levar o evangelho a essas regiões. Qual foi a última vez que você entrou dentro de uma igreja e você viu ali no culto de missões estampado as bandeiras da Europa, dos países da Europa? Porque a Europa tem menos de 2% de evangélicos. Você vai chegar em cidades da França, em cidades de Portugal, você vai chegar em lugares da Itália, você não vai encontrar um evangélico. Mas aquelas bandeiras, olha, presta atenção, vê se você encontra naquelas bandeiras no culto de missões alguma bandeira da Europa. Amado, eu estou chamando sua atenção a qual é o raio de ação nessa nossa missão, na missão de Deus. Estamos sendo justos nos nossos posicionamentos? Aonde que Deus quer alcançar? E eu estou dizendo para Deus, muitas vezes com as minhas ações, olha, não, lá não. A tua missão, Deus, ela alcança apenas os pobres do Nordeste. Porto Alegre, nós não vamos enviar ninguém para Porto Alegre. Sim, amados, nós fazemos o trabalho missionário com amor, com paixão, com um coração fervente. Mas a minha pergunta é, nós também estamos sendo justos em observar números? Deus muitas vezes está nos dando números, usa até as instituições seculares para que possa fazer grandes pesquisas, para que possa colocar números nas nossas mãos. Esses números eles vêm na nossa mão para que a gente possa entender aonde está a nossa ação. E há uma denúncia contra nós, vamos falar assim, em relação a que nós estamos agindo com tanta emoção e focalizamos apenas de um lado e esquecemos outros lados que têm grande importância. Hoje, infelizmente, a situação está agravando cada vez mais. Existem igrejas que simplesmente tiram as suas mãos de missões se elas não vão ganhar nada. E o trabalho de missões transculturais, principalmente o trabalho de missões transculturais, nós temos o trabalho de missões locais, a igreja muitas vezes investe. Nós temos caixa de missões que faz o investimento a serviço social local, ao trabalho evangelístico local, mas não envia nem um centavo para apoiar o serviço evangelístico transcultural que está mais lá adiante, porque a igreja local ela não vai ganhar nada. Querido, nós temos que ter o nosso foco bem colocado, bem firme no que é a missão de Deus, compreendendo a nossa missão e o nosso raio de ação. Eu falei de serviço social e aqui a gente pode entrar num outro ponto bastante interessante. Muitas vezes a igreja ela atua em um determinado ponto que faz parte nosso como cristão. Nós devemos atuar. Eu vou citar o trabalho social para a gente resolver o serviço, a fome daqueles que estão ao nosso redor. Mas é impressionante, não é a missão da igreja resolver o problema da fome mundial. Você pode até trabalhar em lugares onde tem muitas drogas e resgatando as pessoas que estão nas drogas, e isso pode colaborar para diminuir a violência naquela determinada região, mas não é trabalho da igreja, não é o foco central da igreja, não é o raio da igreja, o foco central resolver o problema social, problemas de violência numa determinada cidade. Não é. A igreja ela pode orar, ela deve evangelizar, deve resgatar, mas não é o nosso foco central. Eu acredito que
uma igreja que não tem um serviço social. Essa igreja está estabelecida, essa igreja tem condições, essa igreja ela tem uma boa entrada financeira, essa igreja ela está fazendo uma série de atividades ali na localidade, mas ela não tem um serviço social para cuidar das pessoas mais pobres, as pessoas necessitadas, olhar para aquela pessoa que tem necessidade. Não tem. Eu acredito que essa igreja ela está falhando com a sua missão, que faz parte da missão de Deus, ali na localidade, na sua comunidade. Em Tiago capítulo 2, a palavra de Deus fala o seguinte: se algum irmão tiver necessidade, se algum irmão estiver nu. Na época, a questão da roupa era algo complicado, porque a roupa era cara. E às vezes as pessoas praticamente andavam sem roupa mesmo, não tinha com trapos. Mas o apóstolo Tiago ele fala: se algum irmão entre vós estiver nu, tiver necessidade. Aí esse nosso irmão chega na nossa igreja, a gente olha para ele e diz: vai em paz, Deus te abençoe, que a glória de Deus. E nós começamos a liberar a bênção, nós liberamos. Não, Deus não quer isso. Onde é que está o nosso raio de ação? Deus quer uma ação concreta. Você está vendo a necessidade? Supra essa necessidade. Uma igreja que não tem um serviço social ativo local, ela falha com a sua missão local, a missão de Deus local ali naquela sociedade. Amém? Então vamos entender o nosso raio de ação. A missão de Deus é uma missão global. E muitas vezes essa missão ela está apontando a necessidade dessa missão de Deus, ela está colocando a luz vermelha para regiões que nós não queremos olhar. Citei aqui países da Europa. Você já entrou numa igreja onde você viu num culto de missões levantando uma oferta para um missionário que está na França? Você já entrou em algum culto de missões e está lá o pessoal animando: irmãos, vamos ajudar o missionário que está lá está em Portugal e eles estão precisando de Bíblias, né? Ou na Inglaterra, eles estão precisando de Bíblias. Vamos lutar. E aí faz aquela campanha para levantar recursos e mandar o recurso para o missionário que está lá na Inglaterra e poder abençoar as pessoas que necessitam Bíblias. Sabe, eu tenho pedidos. Existem missionários que entram em contato comigo pela internet e eles pedem ajuda em relação à literatura e estão nesses lugares. Londres é uma cidade onde junta gente do mundo inteiro, bairros onde tem árabes, bairros onde tem espanhóis, latinos, outros lugares chineses e aí várias etnias vão se juntando naqueles determinados bairros e esses irmãos eles estão evangelizando essas pessoas. E muitas vezes eles precisam dar uma Bíblia, as pessoas não têm uma Bíblia. E a Bíblia lá é muito caro. E a literatura também é muito caro. E não é em todo lugar, igual no Brasil, onde você vai, cada cidade tem livraria e estão vendendo. Então não é tudo muito caro, tudo muito complicado. E os missionários têm pouco recurso. E com pouco recurso eles estão lutando para fazer. Mas aí você já viu alguém apoiar esses missionários que estão fazendo esse tipo de trabalho? Então eu deixo esse alerta para você. A missão de Deus, ela é direcionada a lugares que muitas vezes você não está com os olhos muito nesses lugares. Mas Deus, Ele ama cada vida. Deus, Ele ama cada pessoa. Deus, Ele ama cada etnia. Deus, Ele não está preocupado apenas com o crescimento da sua igreja, aí no seu bairro, aí na sua cidade. Deus, Ele não está preocupado apenas com a realidade da igreja brasileira. A missão de Deus ela é muito mais abrangente. Ele inclui aos pecadores do mundo inteiro e Ele quer ver da sua parte, no seu coração, queimando para o cumprimento dessa missão. Amém? Então vamos terminar esse vídeo compreendendo o seguinte: nós como igreja, nós temos uma responsabilidade local. E se nós colocamos o foco, se nós centramos demasiado o nosso foco no lugar onde nós estamos, nós descumprimos a missão de Deus para com nossas vidas. Se nós agimos de forma emocional nessa missão de Deus, apenas colocando foco nos pobres necessitados do Nordeste, que coloque o foco. É necessário colocar o foco lá, mas apenas ao ponto de rejeitar a região sul do Brasil, que tem muita necessidade do Evangelho, nós descumprimos, porque erramos com o nosso alvo. Deus quer que o nosso alvo ele seja expandido dentro de uma visão não emocional, mas uma visão concreta.
É necessário o Evangelho, é necessário a pregação do Evangelho, é necessário a expansão do Evangelho. E a missão de Deus, Ele quer englobar todos, não apenas alguns, não apenas o necessitado, não apenas o lugar de mais necessidade, mas a todos. E nós devemos ter essa visão expansiva, o nosso raio de ação, o raio de ação da igreja no alcance e no cumprimento da missão de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor continue abençoando, prosperando a sua vida. Se você não fez o cadastro, vou convidar você a fazer duas coisas. Fazer o cadastro para receber os nossos e-mails, tá? A gente está mandando toda segunda-feira. Se você tem interesse também de aprender sobre a divulgação de projeto, nós temos um segundo link aqui do nosso vídeo. Nós temos o nosso canal Comunicação Missionária, que é um segundo canal, tá? E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Peniel Dourado, se inscreva e continue recebendo nossos conteúdos sobre missões, amém? Forte abraço e que Deus te abençoe.